Olá, turma! Muito boa tarde. Estamos começando pelas ondas do canal Educação, mais uma aula de Geografia. Sou Marcelo Lima e é um prazer estar aqui pertinho de vocês pelas ondas do maior canal de ensino à distância do mundo, o canal Educação. E no nosso episódio de hoje, vamos falar dela, da biosfera. Atenção, turma, camada de vida do planeta. E o nosso objetivo é caracterizar a biosfera, destacando a integração de seus componentes no espaço geográfico. E aí umas questõezinhas. Olha aí, galerinha, biosfera. Olha, a biosfera, gente, ela está intimamente ligada à água. Sem água, eu não tenho vida. Exatamente assim. Quando se pesquisa outros planetas, a primeira questão é: tem ou não tem água? Tendo água, cogita-se a possibilidade de ter vida. Não tendo água, esquece a vida. Marte, um planeta que mais se parece com a nossa Terra, tem água, gente. Isso é fato. Água no estado líquido, gasoso e congelada. Em Marte, professor? Exatamente. Sabe-se da existência de água e procura-se a existência de vida. Muitos cientistas já declaram que tem vida em Marte, que os marcianos existem. E eu acredito que sim. Só tem um detalhe sobre esses marcianos. Um pequeno detalhe. Eles são microscópicos, bem pequenininhos. Não podem ser vistos a olho nu. Mas existem os marcianos, e aos milhares, microscopicamente. Bom, pelo menos tem a vida, né? Já é uma descoberta. Repito, muitos cientistas acreditam. Provar, ainda ninguém provou. Quando vamos lá? Não, isso não é assunto para a nossa teleaula de hoje. Eu quero relacionar a vida com a água porque a existência dela depende vitalmente da água. A constituição do nosso corpo e de todos os seres vivos é a base da água. É a evolução para outra coisa da água. Bom, mas quando se fala da água, turma, se fala da dinâmica da água no planeta. É o que nós chamamos de ciclo hidrológico. O que é que eu vou fazer? Vou explicar para vocês, para entendermos a vida, o que seja o ciclo hidrológico. Deixa eu organizar isso aqui rapidão. Vamos falar sobre o que seja o ciclo hidrológico. Depois eu volto, turma, para explicar o slide ali. Quero começar a explicação por esse esquema. Vamos lá? Aqui eu tenho a superfície do planeta. Beleza? Nesse risco aí. Aqui à direita eu vou colocar um raio solar. A energia do Sol, que naturalmente vai aquecer a superfície, deixando ela com um ar quente. Turma, o ar quente, ele é leve, ele tende a subir. Vamos fazer isso? Está aqui. Olha o ar quente subindo. Ao subir, gente, o ar quente, ele leva água da atmosfera
dos rios, lagos, oceanos e até dos seres vivos, como as florestas, os vegetais, que liberam água. O ar quente leva toda essa água. A isso nós chamamos de evaporação. É o nome disso. Ar quente levando água dos seres e reservatórios. Evaporação. Ao chegar lá em cima, esse ar quente, com água que ele levou, como lá em cima é frio, o ar quente vai se esfriar com água que levou. Isso vai dar origem ao processo de condensação. Vai se esfriar com água, condensação. E o que seria a condensação? Turma, seria a formação de nuvens. Água condensada, nuvens. Mais água vai chegar nestas nuvens, deixando elas carregadas de água. Olha aí, gente. A isso nós chamamos de saturação. Nuvens carregadas de água. Olha, a água, gente, tem um peso. Se acumula muita água, a gravidade vai mandar descê-la. Olha a água retornando das nuvens para a superfície. A isso, turma, nós chamamos de precipitação. É a água retornando à superfície. Tá aí, gente. Eu acabei de mostrar para vocês as etapas do ciclo hidrológico. Vamos lembrá-la? Eu vou numerá-las aqui, turma. Mas não é necessariamente nessa sequência. Porque como se trata de um ciclo, não tem nem começo, nem meio e nem fim. Para nós entendermos, é que eu começo pela evaporação. Cadê? Olha o número 1 aqui. Água quente subindo. Ar quente levando água dos seres, do ar e dos reservatórios. Oceano, lago, rio. Essa água ela vai o quê? Evaporar. Quando lá em cima ela chega, que a temperatura cai, gente, condensar. Aí eu vou botar o 2 aqui na condensação. O que é isso, professor? Formação de nuvens. Depois, nuvem vai ficar carregada de água, porque vai chegar mais. A isso nós chamamos, olha o 3 aqui, saturação. Nuvem carregada, essa água ela vai retornar à superfície. Aí é o nosso 4 aqui, ó, a precipitação. E aí, com isso, eu fecho o ciclo hidrológico. Pergunta 1. Qual a importância do ciclo hidrológico? Primeiro, ele distribui a água no planeta. Segundo, proporciona que a água fique nos seus estados da matéria: sólido, líquido e gasoso. Com isso, gente, essa distribuição da água no planeta faz com que nós tenhamos a vida no planeta.
Vamos olhar cada fase dessa, retornando. Está aqui, ó. Acabei de explicar e aqui agora é o resumo. Evaporação seria água indo para o ar. Água dos oceanos, corpos de água, das plantas, dos animais. Porque os animais, turma, transpiram. Os vegetais transpiram. Liberando o quê? Água. Que vai, devido ao ar estar quente, essa água vai subir. Evaporação. Segunda etapa, turma, condensação, que é a formação de nuvens. Nuvens, turma, são água condensada. De que é composta a nuvem? Água, gases, gelo e poeira, ou seja, partículas em suspensão. Disso é formada as nuvens. Essas nuvens vão ficar o quê? Carregadas de água. É o que nós chamamos de saturação. Ou seja, elas, as nuvens, vão estar com a máxima umidade, cheias d'água. Naturalmente, isso vai fazer com que a gravidade retorne. Aí já chamamos isso de precipitação, gente. A água retornando à superfície. Professor, o senhor esquematizou, desenhou e explicou e detalhou aqui o ciclo hidrológico. Queria que vocês desenhassem esse esquema importante para vocês. 3 minutos, por favor.
Ok, de volta pelas ondas do canal Educação, falando sobre o ciclo hidrológico. Beleza, turma? E quando se fala do ciclo hidrológico, se fala da água e a sua distribuição pelo planeta. Ok, mais uma ilustração. Vamos lá? Evaporação, condensação, olha as nuvens, 2. A saturação está aqui, ó. Vamos chamar a nuvem escura, cheia d'água. E a precipitação, olha a água retornando à superfície. Professor, uma curiosidade. Essa água, quando retorna à superfície, o que vai acontecer com ela? Ou ela infiltra, ou evapora de novo, ou a água congela se cair numa montanha fria, ou ela escoa tanto no subsolo quanto na superfície. Esses são os destinos da água que retorna à superfície. Ou evapora, infiltra, escoa, congela. E assim é a dinâmica do ciclo hidrológico. Beleza? Tamo junto. Olha, turma, a biodiversidade, ela se distribui pelo planeta devido a alguns fatores que eu queria aqui citar para vocês. Os fatores determinantes para a biodiversidade. Quais os fatores que contribuem para a vida no planeta? O primeiro é o clima. Olha, turma, o clima, através da sua temperatura e umidade. Se liga no que eu vou dizer, turma. Gente, lugares quentes demais ou frios demais não contribuem para ter uma grande biodiversidade. Lugares secos demais ou até úmidos demais também não contribuem. Nada em exagero é bom na natureza. Lugares quentes, super quentes, como os desertos, compromete a existência da vida. E também secos, os desertos. Lugares extremamente frios e secos, como os polos da Terra, também não ajudam. Agora, quando você tem uma umidade melhor, uma temperatura não tão alta, mas quente, como na região amazônica, aí, gente, você tem uma grande biodiversidade. Outro fator que contribui seria o solo. Gente. Através dos seus nutrientes e sais minerais. Olha só. O solo, gente, é a base do sustento físico da vida. Nós, seres humanos, ok. Mas os restantes, os outros seres, convivem diretamente com seu solo. Tanto os micro como a macro vida precisa do solo. Estão em contato direto com o solo. Principalmente, posso falar, os vegetais. A exemplo
as florestas e principalmente a nossa querida floresta amazônica. O que sustenta aquela imensa floresta, turma, além de toda a água e sol, é o solo que aquela vida se dispõe. O solo da Amazônia, ele é rico em sais minerais e nutrientes, mantendo assim aquela imensa floresta. Do contrário, num deserto, no nosso sertão, gente, do Nordeste, os solos já não são tão ricos em nutrientes. Como podem sustentar uma biodiversidade neles? É difícil. É preciso um solo fértil. Uma curiosidade. Lá na Amazônia, os solos são férteis porque sustentam a floresta. E sustentam mesmo. Mas para plantar, turma, o solo da Amazônia não é bom. Por quê? Devido à presença de muitos decompositores que vão comprometer a plantação. Para o agricultor ele não é bom, a não ser que ele corrija ele. Mas para a floresta, ele é maravilhoso. Então esse conceito de fertilidade de solo depende. O agricultor, solo fértil, é o que se planta. Para a natureza, solo fértil é o que sustenta a sua vida. E para isso a floresta amazônica tem um solo fértil. Mas para plantar, devido à presença desses decompositores, ele já não é tão bom. Já não garante o sucesso agrícola. Então, gente, o solo é um elemento importantíssimo. Professor, um outro elemento importante para sustentar a vida, turma, é o relevo. O que é o relevo, gente? Condiciona a temperatura, a hidrografia e os ventos. Olha só. O relevo, gente, condiciona a temperatura, gente, dependendo da sua altitude. Montanhas elevadas de 4, 7 mil metros de altitude, temperatura é baixa lá. Exemplo, a Cordilheira dos Andes, que é uma imensa cadeia montanhosa que nós encontramos aqui na América do Sul. Gente, viver lá na Cordilheira dos Andes a mais de 5, 8 mil metros, com a temperatura baixa, isso compromete, né, gente? Muito. A questão também da hidrografia, olha, gente. Você sabe que uma das fontes de vida nos continentes são os rios. E o que distribui os rios no continente é o relevo, que diz para onde o rio vai nascer, circula. É o relevo. Então, o relevo determina a distribuição de quê? Dos rios, que determina também a existência de vida. Então, a vida depende dos rios também, que depende do relevo. Então, assim sendo, o relevo, distribuindo os rios, contribui para a vida. A questão dos ventos.
meus amigos, os ventos sofrem barreira de relevo quando circulam. Imagina uma área da serra que bate o vento, que recebe o vento. Tende a ser mais úmida, porque essa parte da serra ela está recebendo o vento com sua umidade, tende a chover mais nessa parte da serra que recebe o vento. Já o outro lado da serra, que não recebe o vento com sua umidade, tende a ser mais seco. Sendo mais seco, turma, menos umidade nessa outra parte da serra, menos vida. Um problema sério, né? Professor. Então a vida no planeta depende da água, que eu já expliquei, do clima, com sua temperatura e umidade, do solo, nutrientes e sais minerais, e do relevo, que influencia na temperatura, hidrografia e a circulação dos ventos. 3 minutos, por favor. Ei, de volta pelas ondas.
do canal Educação, falando da biodiversidade. E a relação que ela tem com o quê? Com água, clima, solo e relevo. Os oceanos. Vamos falar da vida dos oceanos. Acompanhe a leitura. É um corpo principal d'água, salina, e um componente principal da hidrosfera. Aproximadamente 71% da superfície de terra, uma área de uns 361 milhões de quilômetros quadrados, é coberta pelo oceano. Um corpo de água contínuo que geralmente é dividido em diversos oceanos principais e mares menores. Meus amigos, olhando essa imagem de cima, vamos conhecer os nossos oceanos. O Pacífico, o maior de todos, que separa a América da Ásia. Olha ele aqui de novo. O Atlântico, que separa a América da Europa e da África. O Oceano Índico, que separa a África, a Ásia e Oceania. Professor, oceanos, turma, são grandes massas de águas salgadas. Eles, os oceanos, se formaram quando surgiu a água no planeta, com o seu esfriamento terrestre, formação dos gases e surgimento da água. Mas além da água ter surgido, os continentes se moveram, porque eles estão sobre placas tectônicas que também se movem. E quando essas placas se movem, movendo os continentes, os mesmos também se afastam. Quando os continentes se afastam, entre eles vão se formar os oceanos da Terra. E assim, turma, nós temos a formação dos oceanos. Oceano, grandes massas de águas salgadas que separam os continentes. Um aluno me perguntou, professor, da onde vem todo o sal dos oceanos? E eu de pronto respondi, digo, olha, o sal dos oceanos, turma, originado das rochas. Quando eles foram se formando, continentes se afastando, eles foram retirando o sal das rochas que foi depositado neles. Ah, professor. Quer dizer que o sal todo ali foi retirado das rochas. Uma curiosidade. A cada litro de água marinha, em média, repito, em média, nós temos 35 gramas de sal. Olha só. Beleza. Eu queria mostrar para vocês duas propriedades dos oceanos. E quais são, professor? Digo já. A primeira propriedade do oceano é a temperatura. Olha só. Turma, nós temos águas oceânicas quentes
e águas oceânicas bastante frias. Quais os fatores que contribuem para a temperatura da água oceânica? O primeiro é a latitude. Olha. Quanto mais próximo do Equador, na Terra, os raios solares são mais fortes, deixando a água mais quentes. Quanto mais você se afasta para os polos, os raios solares são mais frios, deixando a água mais fria. Um outro fator é a profundidade. Profundidade. Como assim profundidade, professor? Águas rasas recebem raios solares. São mais quentes. Águas profundas, menos raios solares. São mais frias. Um outro fator, ventos. Claro, turma. Se naquela água marinha recebe vento quente, vai esquentar a água. Vento frio vai esfriar a água. Um outro fator são as rochas. Rochas vulcânicas naquele lugar vão esquentar a água. Se elas não são vulcânicas, a sua temperatura é mais baixa, vai esfriar a água. Uma outra propriedade dos oceanos é a salinidade. Ou seja, a quantidade de sal que lá existe. Olha, turma, tem mares muito salgados. Tem mares que já não são tanto salgados. Quais os fatores que contribuem para a salinidade dos oceanos? Vamos anotá-los, vamos entendê-los. O primeiro fator, turma, é a profundidade. Olha só, gente, isso aqui é interessante, viu? Onde é que tem mais sal? É na praia. É na parte rasa, onde o sal se acumula mais. Nas águas profundas, menos sal. Outro fator, gente, é a ação de rios e chuva. Turma, rio, chuva, são águas doces que vão cair ou vão chegar. Se no lugar chove muito ou recebe um grande rio, essa água oceânica vai receber o quê? Muita água doce. E recebendo essa água doce, vai ter uma menor concentração de sal. Do contrário, se no lugar não receber tanta chuva e nem receber um rio, aí já não vai cair tanta água doce. Então aí você já vai ter uma quantidade de sal maior. Outro fator, gente, é a temperatura. Professor, como a temperatura vai influenciar no sal? Tudo. Lugares quentes, há uma grande evaporação da água, concentrando mais sal.
separação de mistura, né? Olha só, se a temperatura for alta, evapora mais água, separando mais água de quem? Do sal, gerando uma maior concentração de sal. E para fechar esse outro fator, seria o movimento. Como assim? Movimento da água, turma. Olha, mares agitados ajudam a expulsar, a espalhar o sal, acumulando menos. Mares calmos, o sal não se espalha tanto. Isso vai ajudar a acumular mais sal. Eu vou dar um exemplo de uma cidade que fica no litoral do Rio Grande do Norte, que é o estado do Nordeste. O nome da cidade é Macau. Ela é conhecida, essa cidade, pelas suas grandes salinas. Lá tem muito sal. Por quê? Vem para o slide. O litoral lá é raso, acumulando mais sal. Lá não tem nenhum grande rio e nem chove muito para jogar água doce e misturar com esse sal. Não tem. Lá é quente, é nordeste, evaporando mais água e concentrando mais sal. E o litoral de Macau é calmo, não espalhando muito sal. O Piauí, gente, e os seus 66 quilômetros de litoral, tem bem sal, é bom de sal. Por quê? É quente, é raso, chove pouco, é calmo a água. E aí você tem uma maior concentração de sal. Gente, sal mesmo é em litoral quente, que evapora muita água, ficando o sal. Os lugares frios do planeta, que a água quase não evapora, a concentração de sal é menor. No Nordeste brasileiro é onde nós temos a maior parte das salinas do meu Brasil. Sal aqui é em grande quantidade, porque é um litoral raso, quente, pouca chuva. Aí, meu parceiro, muito sal. Sal que a gente aproveita aí, purificando, acrescentando iodo, para evitar o problema do boço edêmico chamado, né? Aqui no Piauí, quando você está indo para escorrer, você vê algumas salinas aqui. Lá no Nordeste, no litoral, desculpa, muitas salinas. A gente entra na nossa água e você sente a salinidade nela. Impressionante isso. É o teor de sal que se mantém. Então, turma, os oceanos. E aquela história, como eu falei, águas quentes ajudam a proporcionar mais vida. Olha, o Brasil, por exemplo, calor, águas quentes, mais vida. Os estudiosos chamaram o nosso litoral de Amazônia Azul, carinhosamente chamado assim porque tem muita vida no mar. Amazônia Azul, porque são águas quentes, ajuda na vida.
Vocês já devem ter visto reportagens sobre baleias que constantemente atracam, não é esse o termo, prendem, né? Nas nossas praias. Essas baleias, elas vêm de longas águas frias, para se reproduzirem nas nossas. E pinguim, gente, é comum a gente encontrar pinguim nas nossas praias. Vindo da onde? Do único lugar do mundo que tem pinguim naturalmente, que é a Antártica. É, professor, então, já em águas frias dos polos, a presença de vida é muito pouco. Muito pouco. 3 minutos, por favor. Diversidade nos oceanos. Eu falei da temperatura da água, que influencia na variedade de espécies, que águas quentes proporcionam mais vida. Águas frias, menos vida. Um outro fator, gente, é a profundidade. Olha, as águas mais rasas
você vai encontrar uma maior biodiversidade, porque você tem mais sol, calor, água doce chegando, sedimentos com nutrientes dos continentes. Repito, a parte mais rasa dos oceanos, nutriente dos continentes, mais iluminação, água doce. Com isso você vai encontrar maior biodiversidade oceânica nas águas mais rasas. É o que nós chamamos de plataforma continental. É a parte rasa dos oceanos. Nas profundezas dos oceanos, me refiro a mais de 5.000 metros de profundidade, a quantidade de vida, turma, é menor. Existem lugares nas profundezas do mar que apenas seres autótrofos é que conseguem viver. Esses grandes mamíferos, como as baleias, essa gama de peixes que vivem no mar, na sua maioria, vivem em águas rasas. Então, turma, se você estiver em alto mar, no meio dos oceanos, a probabilidade de você se deparar com um tubarão é menor. Em águas rasas e quentes, a probabilidade de ver um tubarão, turma, é bem maior. E é por isso que as pessoas vão pescar, a gente fala, não, vão se pescar em alto mar. Mas não é em águas tão profundas. Alto mar, porque não é ali na proximidade da praia, é mais alguns quilômetros de mar adentro. Mas não são em águas profundas. Até porque, é lógico, os seres, as espécies marinhas vivem próximo à superfície da água. Não vá pensar em encontrar um tubarão a 5, 7, 8.000 metros de profundidade. Não vão não, turma. Porque são águas escuras. Fotossíntese zero. Cadeia alimentar mínima. O que um tubarão vai fazer nessa profundidade? Ele não vai existir lá. E é aí onde está o problema. Porque cada vez mais nós vamos o quê? Poluir as águas rasas do litoral com esgotos, petróleo. Nesse momento, nós vamos estar prejudicando aonde mais tem vida no planeta. Bom, turma, com isso, nós vamos fechando o nosso primeiro episódio de hoje. A biodiversidade, a relação com a água, os fatores que proporcionam a vida dos oceanos. Espero que, inicialmente, que vocês estejam entendendo essa relação da vida com a biodiversidade. E os seus fatores, né, tu? Porque a vida veio da água. Já já a gente volta para a nossa próxima aula. Valeu, turma!